Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de pente fino. Porque o governo ele precisa reduzir os gastos e como a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, o ministro Haddad afirmou que o presidente Lula autorizou o corte de benefícios previdenciários por meio do pente fino. Então, a Previdência Social já previa começar em julho a convocação de beneficiários do auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Então, o governo ele também vai fazer revisão do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, conhecido também como LOAS, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. São mais de 800 mil benefícios que passarão pelo pente fino. Mas o que é o pente fino feito pelo INSS? O pente fino nada mais é do que um ato previsto na lei que assegura ao INSS chamar para reavaliação e revisão de benefícios que possuem alguma irregularidade ou que necessitem da demonstração da incapacidade ao trabalho. Geralmente o pente fino acontece nos benefícios por incapacidade que estão sendo pagos há mais de 2 anos. Bom, como recebo a notificação que eu fui selecionada pelo INSS? É sempre importante você manter os seus dados atualizados junto ao sistema do Meu INSS, bem como no gov.br. O INSS, primeiro, ele vai te comunicar da seleção para passar pelo pente fino por e-mail. Assim, sempre confira a sua caixa de spam, a caixa de entrada e o lixo. Pode ser que essa comunicação esteja lá. O INSS poderá te mandar um WhatsApp, bem como um SMS. E também poderá constar essa reavaliação dentro do Meu INSS na aba Consulta de pedidos. Já viu o INSS mandar correspondência para o endereço cadastrado no Meu INSS. Se não tiver mais esse endereço e não cumprir a determinação do INSS, pode ser que você sofra as penalidades. Então, já percebeu que manter tudo atualizado na Previdência Social é o caminho correto. Bom, quais benefícios passam pelo pente fino? De acordo com a legislação, podem passar todos os benefícios pelo pente fino. Então, isso nos mostra que a reavaliação ou revisão do benefício será para o próprio segurado, como também para os dependentes, nos casos de pensão por morte. Afinal, a gente está falando, então, nos casos de reavaliação pela perícia do INSS. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Igualmente, se fala em revisão para os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por idade, e aposentadoria da pessoa com deficiência. E também, como eu afirmei, para os dependentes no caso de pensão por morte. Uma dica valiosa: os benefícios por incapacidade são reavaliados a cada 2 anos ou a cada programa estabelecido pelo governo, como é o caso agora. Já no caso dos benefícios de aposentadorias, os quais chamamos de programados, o INSS tem um prazo de até 10 anos para revisar. Então, esse prazo é o mesmo que o segurado tem para pedir revisão do seu benefício. O prazo é contado do primeiro dia do mês subsequente ao primeiro recebimento da aposentadoria.
Bom, no caso de afastamento por doença, como devo me preparar? Após o recebimento de longos períodos de benefício por incapacidade, o segurado ele pode deixar para lá o acompanhamento médico. Às vezes acontece isso, mas você não deve fazer isso. Porque você deve manter o acompanhamento médico até mesmo para você comprovar que você continua doente e necessitando de medicamentos e acompanhamento médico. Então não joga, pelo amor de Deus, nenhum exame, receita, laudo médico, não joga nada fora. Muitas pessoas vão no escritório e eu pergunto sobre os documentos médicos, aí a pessoa responde que jogou tudo fora, mudou de casa, jogou tudo fora. Então, pelo amor de Deus, não jogue nada fora. Bom, uma técnica boa para que você não sofra os prejuízos do pente fino é sempre manter atualizada a sua documentação médica. Compre uma pastinha de plástico ou algumas pastinhas de plástico, ou em alguns casos separe uma mala para você guardar documentos mês a mês. Assim, quando o perito avaliar o seu caso, não há como negar. E se negar, poderá ter grandes chances de você conseguir uma mudança na justiça. Então, se você jogou tudo fora, aconselho a você procurar os médicos e os locais em que você fez os exames e requisitar o prontuário para você ter o que apresentar ao perito no dia da perícia médica no INSS. Bom, na reavaliação do INSS, o benefício, ele é cortado? Bom, se acaso o INSS te convocar para a perícia de reavaliação, deve comparecer. E mesmo que seu benefício tenha sido reconhecido pela Justiça, você também deverá comparecer na perícia. Isso pelo fato de que a ausência gera a suspensão do benefício inicialmente. Após o prazo que marque uma perícia, se você não fizer isso, daí será cortado definitivamente. Por isso é tão importante você manter atualizados seus dados cadastrais, em virtude de muitos segurados não comparecerem na perícia por puro desconhecimento. E só descobrem a irregularidade quando o INSS para de pagar o benefício. Então, o que pode ser feito para prevenir e até mesmo se preparar caso seja convocado? Procure sempre manter, como eu falei, seus dados pessoais atualizados, como telefone e endereço, para evitar ser convocado para fazer esse tipo de atualização. Isso também evitará, caso seja convocado, de que a sua carta de comunicação seja entregue em outro endereço, passando o prazo para o cumprimento sem o seu conhecimento, sendo, consequentemente, suspenso o seu benefício após esse prazo. Então, para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BCP, também conhecido como LOAS, mantém o cadastro único, o CAD único atualizado com no máximo 2 anos. Pode acontecer do benefício ser suspenso por falta de atualização do CAD único. Por isso, deixe sempre atualizado no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Mantenha todos os documentos médicos atualizados sempre que tiver a oportunidade de fazer um novo exame ou pegar um novo relatório, faça isso, pois existe prazo para cumprir a exigência do INSS. Estando com toda a documentação médica em dia, não precisará se desesperar com esse prazo e realizar todo o procedimento com tranquilidade e também não correndo risco do benefício ficar suspenso por ter decorrido o prazo. Bom, isso quer dizer que se eu realizar todas essas dicas, eu não serei convocado? Bom, infelizmente não. Quando a gente fala de INSS, tudo é possível. Pode ser que mesmo assim seja convocado e é imprescindível que cumpra o solicitado dentro do prazo, para não correr o risco de ter o seu benefício suspenso.
Benefícios do INSS que não podem ser cortados pelo INSS. Então, o INSS realiza periodicamente o famoso pente fino. Porém, existem alguns benefícios que não podem ser cortados, que estão livres do pente fino. São eles: aposentadoria por invalidez quando a pessoa beneficiária tem mais de 60 anos de idade e não voltou a trabalhar. Ou tem mais de 55 anos, mas já recebe o benefício há mais de 15 anos e também não voltou a trabalhar, porque se voltar a trabalhar é cortado na hora. Aqueles que são portadores do HIV também. Um benefício que não pode cortar, a aposentadoria por idade, por exemplo, quando a pessoa volta a trabalhar. O fato de voltar a trabalhar e receber a aposentadoria por idade não é motivo para cortar o benefício. Bom, aposentadorias e pensões concedidas há mais de 10 anos. Pensão por morte quando a pessoa beneficiária é inválida e tem mais de 60 anos. Se a pessoa se casa novamente, o fato de se casar novamente não é motivo para perder a pensão por morte do INSS. E se a pessoa que recebe a pensão por morte se aposenta por qualquer outro motivo, não perderá a pensão por morte. Bom, atenção, esses benefícios poderão ser revistos ou cortados a qualquer tempo se comprovada má-fé ou fraude por parte do beneficiário. Bom, o pente fino deve começar agora em agosto. A previsão de que esse tipo de revisão seja realizada a cada 2 anos. Entretanto, o processo não era feito desde 2019. Então, nessas operações, diversos benefícios podem ser cessados porque são temporários mesmo. O processo ele é gradativo e não haverá convocação automática de todo mundo. Nem todos precisarão ser chamados para perícia presencial, pois alguns casos serão resolvidos somente com o cruzamento de dados cadastrais. A última vez que foram revistos os benefícios temporários, em 2019, cerca de 170 mil pagamentos foram encerrados. Na época, o governo estimou que deixaria de gastar cerca de 2,1 bilhões com os benefícios cessados. Embora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenha anunciado recentemente que já foi possível identificar um montante de 25,9 bilhões que poderão ser cortados no orçamento do próximo ano pela revisão de cadastros de programas sociais, também de outros ministérios. Então, o Lupe evitou se pronunciar com valores e falar sobre o assunto. O ministro só disse que benefícios serão cortados de quem não estiver mais o direito, mas declarou que não haverá um tribunal de inquisição e que discutir despesa com ser humano seria insensibilidade. Para interlocutores da equipe econômica, entretanto, o discurso de Lupe é político, no sentido de jogar com o público, porque ele está ciente do diagnóstico sobre a redução de despesas e tudo foi negociado internamente. No caso do BCP ou LOAS, como é conhecido por muitos, por exemplo, é possível que os beneficiários enfrentem uma maior avaliação de suas condições financeiras e de saúde para garantir que atendam aos critérios de elegibilidade, podendo até resultar na suspensão ou cancelamento do benefício caso seja constatado que o beneficiário não se enquadra mais nos requisitos exigidos. Bom, pente fino e prova de vida, existe diferença? Essa pode ser uma pergunta que tenha vindo à sua mente, né? Quando você está ouvindo eu falar de pente fino, com certeza faz bastante confusão, mas eu já te adianto que eles são
não são a mesma coisa. A prova de vida ela é uma exigência do INSS para que todas as pessoas que recebam aposentadoria, qualquer modalidade ou pensão, comprovem que estão realmente vivas, como o próprio nome sugere. É muito comum que alguns aposentados já tenham falecido e os familiares continuem sacando seu benefício indevidamente. Assim, para que essa situação seja evitada, todos os anos estes segurados devem fazer a prova de vida. Já o pente fino, ele é destinado a alguns segurados que recebem benefício por incapacidade ou que a Previdência Social suspeita de alguma irregularidade na concessão do benefício previdenciário. Inclusive, o pente fino, ele pode ser feito numa aposentadoria ou numa pensão em que houve indícios de fraude na prova de vida, feita pelo segurado. É como se o pente fino completasse a prova de vida. Bom, caso meu benefício seja suspenso, posso recorrer? Quem tiver o benefício suspenso poderá recorrer através do site ou aplicativo Meu INSS ou presencialmente na agência do INSS. Claro, aconselho a marcar a hora. O recurso ele deve ser feito dentro de 30 dias a contar da notificação da suspensão do benefício pelo INSS. Caso o segurado não queira recorrer administrativamente, o mesmo poderá ingressar diretamente com uma ação judicial de restabelecimento do benefício suspenso. Importante lembrar que muitos benefícios são cortados de forma indevida pelo INSS. Portanto, é importante você procurar um advogado especialista em direito previdenciário para você saber os seus direitos. Se, por um lado, o programa levará ao corte de benefícios que permanecem ativos decorrentes de fraudes, gerando uma economia estimada de bilhões até o seu término, por outro, vários segurados poderão ser prejudicados por terem os seus benefícios negados indevidamente. Então, as últimas operações nesse sentido, entre os anos de 2016 e 2019, promoveram um cancelamento de milhares de benefícios por incapacidade sem observância de regramentos que asseguram ao segurado o seu direito. Não é exagero lembrar o que os muitos segurados experimentaram insegurança absoluta, considerando que muitos, impossibilitados de trabalhar, possuem esse benefício como a sua única fonte de renda para o próprio sustento de sua família. Então, tal situação ainda se agrava pelo cenário de desemprego que mina a esperança de se obter uma outra fonte de sustento para o trabalho. Se para aqueles que gozam de perfeita saúde já é desafiador, imagine a situação daqueles que se encontram limitados física e psicologicamente para retornar ao trabalho. Não se pode esquecer também daqueles beneficiários que, ao receberem alta médica do INSS, terão que retornar para empresas que nem mais existem ou que não possuem condições estruturais de reabilitar um colaborador com tais limitações. Então, partindo dessa realidade, e não estamos falando de pessoas que não mais possuem o direito de recebimento. Há aqueles ainda que permanecem incapacitados para o trabalho, mas que não possuem, por exemplo, condições para pagar por novos exames para comprovar a manutenção do seu estado de necessidade do benefício. Nesse caso, é necessário que o segurado seja convocado, esteja atento às medidas que lhe amparam, manter prova de vida anual e seu endereço atualizado junto ao cadastro da Previdência são algumas das principais providências que o segurado terá que tomar.
Quando for convocado, ele terá o prazo de 30 dias para apresentar sua defesa, juntamente com os documentos necessários para a comprovação da regularidade do seu benefício, não podendo deixar de se manifestar. Caso o INSS opte por manter a cessação, é necessário que o segurado que teve o seu benefício negado, mas que se sentir lesado por se enquadrar nos requisitos necessários, lute pela manutenção do seu benefício, seja se valendo de um recurso administrativo ou até mesmo da via judicial. Infelizmente, o INSS comete erros. Não dá para contar com a sorte nessas horas e correr o risco de se prejudicar. Então, partindo dessa premissa, o meu conselho é que você se prepare antes do problema aparecer. Caso o seu benefício seja bloqueado ou suspenso, recomendo que busque imediatamente um advogado previdenciário para que ele lhe ajude a recorrer da decisão. Então, a gente pode esperar aí para agosto, né, a convocação principalmente dos benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e o LOAS, né, o BCP, que também passará aí por um pente fino. E a ideia é que terão muitos cortes e se você estiver doente, sofrer esse corte de benefício, seu benefício for suspenso, recorra, entre com a ação, faça um recurso administrativo, não deixe para lá, porque eles vão cortar e vão, pelo que eu estou acompanhando aí, vai ser grande o número de benefícios cortados, porque a perícia, vocês sabem como é que funciona. Você entra em 5 minutos, eles já resolvem. Agora, você já sabendo que o governo está precisando o quê? De dinheiro. Vai cortar muito benefício. Não vai no médico. Não tem um atestado. Não tem um exame. E está com os dados todos desatualizados perante o INSS, aí a pessoa que me desculpe, mas ela está querendo perder o benefício. Então, veja como é que está o seu cadastro no INSS, atualize e vá. Tatiana, joguei tudo fora. Infelizmente, as pessoas têm esse costume de jogar exame fora, relatório médico. Então, você vá atrás dos prontuários, vá atrás do médico e faça novos exames, porque em agosto começa. Não quer dizer que vai chamar todo mundo ao mesmo tempo, vai chamando um pouco por vez. Então, talvez você tenha tempo aí de se organizar, de fazer mais exames e procurar aqueles que você jogou fora. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.